Fala galera, bem-vindos, bem-vindas ao Novo Cast, o podcast da Igreja Novo. Daniel Maranhão aqui mais uma vez. Eu, Denis Melo, também mais uma vez. Vocês vão ter que nos aturar, trazendo as pessoas aqui relevantes para a nossa nação, que Deus tem bradado a palavra pelos quatro cantos do país, porque não nações, né? Vamos pensar alto, ser relevante para as nações também. Profetizar. Em nome de Jesus. Profetizar. E hoje aqui vai ser um podcast muito especial. Nós estamos gravando ontem, esse pastor tão querido trouxe pra gente aqui na Igreja Novo uma palavra poderosíssima. Foi uma noite assim que Deus falou particularmente comigo, foi exatamente tremendo. Ele é do Rio de Janeiro. Que então, legal, gente. Tô tão feliz. Vai ser uma rajada de X de novo aqui, né? Como no outro podcast que nós tivemos. Mas, senhoras e senhores, com vocês, Fala, Pastor gente. Bruno Santos. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vai ter muito X. Com certeza. Muito com chiado, certeza. mas vai ter unção de Deus também. Isso Amém? aí, glória a É um Deus. prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Obrigado. Imagina, obrigado, pastor. Pastor, vamos lá então. Nosso podcast, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: quem é o pastor Bruno Santos? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo são cristãos, né? Consomem conteúdo de podcast, consomem palavras, né, no YouTube, seja pelos canais Spotify, né, que o senhor também tem. Mas quem é o pastor Bruno Santos? Fala pra gente, por favor. Vamos lá, pastor Bruno Santos é um cara casado com a doutora, pastora. Eu sempre brinco, né? Minha esposa é pastora e é psicóloga. Ei! Doutora e pastora. Aí. Com a Aline Santos, que é uma mulher de Deus. Eu sou pai do Emanuel, tem 9 anos. Diz ele que vai ser jogador de futebol do Barcelona. E eu tô do Barcelona, específico. Quem sabe, né? Tá certo, é foco, né? Sou neto de pastor. Sou da terceira geração de pastores da minha família. Legal. Né? Meu avô foi, para quem não sabe, praticamente o fundador. Eu digo fundador porque ele assumiu essa igreja lá na década de, nem lembro quando, 50, 60. 900 e bolinha, né? E era uma congregação na época da Assembleia de Deus de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro. Sim. E aí, logo com pouco tempo, ele recebeu a emancipação, né, a autonomia, para se tornar uma igreja independente. E aí se tornou a Assembleia de Deus da Penha, né, no caso, que hoje é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, famosa ADVEC. Tá? Desculpa, gente. Olha aí, a Síria entrou na parada. Deixa quieto. Querendo nos derrubar Síria sempre, né? Tá acostumado Então, já. Assim, hoje a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né, conhecida como ADVEC, que acho que a maioria conhece como ADVEC, não como Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E sou nascido e criado nessa igreja, né, como falei, meu avô foi praticamente o fundador, foi pastor dela até o ano de 2010, quando ele faleceu. O pastor Silas Malafaia assumiu como presidente de Assembleia de Deus da Penha, passou para a ADVEC, né? E eu sou nascido e criado ali, sou pastor há 12 anos, né, dirigindo igreja, pregando o evangelho e fazendo conexões, conhecendo igreja, gente nova. Eu amo essa realidade, essa vida da igreja. Então eu gosto muito de conhecer lugares novos, pastores, fazer aliança. Para mim isso é enriquecedor demais. Sim, é pastor há 12 anos e qual que é a sua idade hoje? Tá com Eu tenho anos? 37 anos. Tá, é a mesma idade praticamente igual a gente, né, Dani? Sim, estamos no mesmo Mesmo barco, patamar. Sou 86. 8'4". 8'5". Eu sou mais velho. Olha, tá Eu mascadinho. sou mais novo aqui. Legal. Muito legal, pastor. Mas fala aí pra gente, pastor, como foi a sua conversão? Conta a tua história de conversão pra gente, né? Porque, bom, pastor há quantos anos? 12 anos. 12 né? anos. 12 anos, 37 anos de idade. Então, você começou com pastor com 25, é isso? Isso. 25 anos. Jovem, bem jovem, até chegar ao pastoreio. Como foi o chamado seu? Até para deixar uma mensagem, né? Para todos os pastores aí, melhor, para todos os jovens que almejam pastoreio. Então, cara, eu gosto de falar sobre isso porque, como eu falei, eu sou nascido e criado na igreja. Meu avô pastor presidente. Então parece, né? Tem gente que tem essa ideia de que filho de crente é crentinho.
E não é. Não é? Cada um tem que ter sua experiência com Deus, Sim, sim. sabe? Cada um precisa ter essa experiência de encontro com Cristo, né? Porque senão você se torna mais um religioso. Pastor, só deixa eu interromper um pouquinho, só. Chegou um café aí. É forte. Que assim, gente, é gravado, mas é ao vivo. Ao vivo, entendeu? aqui a gente Então, não vai cortar nada. Agora o negócio vai ficar melhor. Ah, agora vai. Então, fui nascido e criado na igreja, conhecendo a vida da igreja, a realidade da igreja. Mas, como eu não vou dizer todos, mas a maioria que é criado na igreja, nascido na igreja, ele tem aquele períodozinho de, pô, cara, como é que eu vou saber se isso aqui é bom, se eu não experimentei o que é outro e tal? Exatamente. Existe isso, infelizmente. Nem todos passam por isso, mas a grande maioria passa. Sim. Sim. E eu passei esse tempo. Na adolescência ali e tal, querendo conhecer coisa nova e tal. Você fala assim, como é que eu sei que isso aqui é o melhor se eu não experimentei o outro? E aquela curiosidade e tudo. E comecei ali a não me interessar pelas coisas de Deus e tal, e querer, fazendo amizades na escola e tantos outros lugares, na rua, aquela coisa toda. E eu lembro que, como criado na Assembleia, né? Minha mãe às vezes levava aquelas irmãs de oração lá em casa, aquelas irmãs do corte, Essas irmãs da de oração saia do corte estão longa, fazendo né? história, hein? Exatamente. Todo mundo tem uma irmã do coque na história. Todo mundo passa por uma irmã do coque, irmão. Quem não passou, Vai passar. Precisa Se passar. Passou, você vai passar. E aí eu lembro que quando essas irmãs iam lá para casa orar, aquela coisa, né? Minha mãe, vamos em casa orar. E aí eu já sabia que Deus ia falar alguma coisa comigo. Sempre usava elas para falar alguma coisa comigo e geralmente era coisa que eu não queria ouvir. E aí elas iam, me trancavam no meu quarto, mas minha mãe sempre chegava e falava, a irmã quer orar por você. Aí eu ia. E eu sempre sonhei, sempre vivi para ser um jogador de futebol. Esse era meu sonho, né? Desde garoto, jogando em clubes, em lugares e tal. E as irmãs iam lá em casa, e eu ia lá receber oração, e sempre, você vai ser um pastor, um pregador do evangelho, e não sei o quê. E eu falava, não tem nada a ver comigo, não é o que eu quero e tal. E vai. E aí, crescendo na igreja, e sempre fui à igreja. Sim. Nunca deixei de ir à igreja. Né? Mesmo afastado de Deus, mesmo não querendo viver aquela realidade, mas sempre tive ali porque meu pai sempre me levou e tal, então eu tinha que tentar viver duas vidas. Sim. E aí eu lembro que uma vez, eu devia ter uns 16 para 17 anos, 16 anos, eu tinha combinado com alguns amigos de sair. E era um sábado de culto jovem. E nesse período, eu estava morando na igreja, literalmente. Lá, eu sou da época que tinha o apartamento pastoral, Sei. né? Meu avô era pastor da igreja e tal, e eu estava morando no apartamento da igreja, né? Com meu avô lá e tal. E aí eu lembro que eu desci e falei pro meu pai, vou pro culto jovem. E aí eu desci, como se fosse pra igreja, mas fui pra rua. Quando eu coloquei o pé na calçada, caiu uma chuva tão absurda. Nossa. E aí eu falei, vou esperar a chuva passar, depois eu saio. E a chuva não passava, eu falei, já que não tem outra opção, eu vou entrar pro culto jovem. Entrei, fiquei na última cadeira e tal, lá quieto, rebelde. E eu lembro que o pastor estava pregando, e aí no final ele fez um apelo e ele falou assim, quem aqui não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente agora. E eu não era. E eu não queria e fui, não sei por quê, né? Mas eu fui lá na frente. Sim. Cara, e daí eu só me lembro que o culto já tinha acabado, eu estava em cima do altar falando em língua estranha, de mão dada com gente, e foi um negócio de louco. E aquele dia, o Espírito Santo me marcou, me selou, de uma forma que eu nunca mais saí dessa presença e Legal. decidi realmente viver uma nova vida e falar, cara, é isso que eu quero. Sim. E ali foi a minha experiência de encontro com Deus. Sem querer, Deus me pegou. E eu creio que Deus faz isso. Faz. E eu costumo dizer, o escolhido não tem escolha. Uau. Esquece isso. Primeira chave de hoje, hein? Sério. Já pega aí, galera. O Já escolhido pega aí já. não tem escolha. Nossa, pastor, você falou isso agora, eu lembrei de uma história também. Tem uma história um pouco parecida com isso também. Até hoje meus amigos me zoam por causa disso. Eu também passei por essa fase também de estar na igreja, mas naquela e acabar indo. Uma vez a gente foi para um culto de jovens, alguma coisa assim.
Aí eu tava chegando em casa, a bíbliazinha embaixo do braço. Aí, não sei quem, cara, aqueles amigos, né, amigos, né? Oh, vai ter uma festa não sei aonde, cara, vamos embora lá? Vamos. Sempre tem um Sempre tem. enviado. Não, sempre, não tem o que Enviado fazer. do cão. Aí ele chegou, vamos. Eu tava chegando na frente de casa, falei, cara, mas como é que eu vou falar pra minha mãe que eu... Cara, e eu tô com a Bíblia, o que eu vou fazer? Coloquei a Bíblia debaixo do coqueiro. Deixei na frente de casa, debaixo do coqueiro. Ah, pra quê? Não sei o que aconteceu lá, não sei que depois chegaram alguém lá, não sei se foi meu padrasto, minha mãe, quem foi que chegou lá, viu a Bíblia, mas como é que ficou falando, hein? Aí falaram pro outro amigo meu que era da igreja, pra quê? Isso aí virou um bafafá. Aí até hoje estão dizendo que o coqueiro foi evangelizado. O coqueiro Então, foi salvo virou e um dá coqueiro muitos gospel. frutos E ainda. dá muitos frutos, Dá muitos verdade. frutos ainda. Então, isso aí até hoje. Mas sempre, né? Isso aí é uma coisa que acontece igual ele falou. Aconteceu comigo, aconteceu com o pastor, provavelmente aconteceu com o Dani também. Então, na verdade, acontece com muitas pessoas jovens, na verdade, né? Que hoje em dia também acontece isso. Não sei se igual a gente antigamente, né? Mas isso sempre vai acontecer, né? E assim, pastor, em relação que a Novo é uma igreja que são muitos jovens que tem aqui dentro da igreja, né, que acompanham, jovens sedentos, foi igual o pastor Renan estava conversando com a gente, ele falou sobre isso também, jovens sedentos do Espírito Santo, né, e como que o pastor Bruno vê em relação a isso hoje? Qual é a mensagem que você passa para esse público, né, de jovens, né, porque, como a gente está falando, são um público sedento, ou ele quer muito estar perto de Deus, ou distante mesmo, no mundão, né? Então, qual que é geralmente a mensagem que quando você vai... Hoje eu vou pregar num culto de jovens, hoje eu vou dar uma mensagem no culto de jovens. Qual é a mensagem que você passa para esses jovens? Cara, assim, deixa eu só abrir um parênteses aqui. A gente tem visto, né, e ouvido a galera um pouco mais antiga falar: a geração de hoje é Nutella, a geração de hoje é isso e aquilo, porque antigamente que era bom, antigamente que era assim e tal. E eu sou meio contrário um pouco a esses argumentos. Sim. Né? Porque, assim, eu vejo hoje uma geração apaixonada por Jesus, eu vejo uma geração, como você diz aí, sedenta, Sim. sabe, que quer a presença, que quer adorar, que quer viver, que quer se entregar. Eu vejo isso. Só que às vezes a gente julga, né, como as pessoas falam, porque as gerações elas se movem diferente. Mas a paixão ela pode ser na mesma intensidade. E por se mover diferente, muita gente não entende ou acha que para que essa geração dê certo tem que se mover como os outros se moviam. Não, porque a gente dava certo, então vocês têm que fazer o que a gente fazia. E assim, há um novo mover de Deus, sabe? Deus não muda, mas Deus se move. Sim. Né? E por Deus se mover, as coisas mudam. Deus ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a forma de Deus fazer, a forma de Deus se mover, ela é diferente. E a geração de hoje é uma geração sedenta, é uma geração apaixonada, só que ela se move diferente, sabe? E isso, por exemplo, um dos segredos aqui da Igreja Novo, que eu percebo e vejo, né, é entender como Deus está se movendo nesse tempo. Sim. Sabe? Por exemplo, eu sou pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Esse nome parece às vezes pesado, né? Assembleia de Deus e tal. Mas eu dou graças a Deus, porque meu pastor, que é o pastor Silas Malafaia, Sim. ele tem 65 anos de idade, sabe? Ele viveu o auge do ministério dele numa geração passada, Sim. tá? E hoje ele consegue entender como Deus está se movendo hoje. E assim, por exemplo, nossa igreja é uma igreja que de assembleia a gente só tem o nome. Sim. A gente não usa terno e gravata, a gente não tem vários costumes que geralmente as Assembleias de Deus têm por aí. Né? Nossa igreja tem parede preta. Nossa igreja... Assembleia de sabe? Deus, parede preta. Eu sou um pastor, por exemplo, tatuado. Culto de domingo, você vai na minha igreja, eu vou estar assim, de gola polo. Sim. Sabe? De calça, de tênis. Um louvor atualizado. Sabe? Nós temos muitos jovens. E isso tem muito a ver com a gente entender como Deus está se movendo nesse tempo. Sim. Esse eu acho que é o segredo de hoje. Né? Tanto para pastores como igrejas, porque Deus é o mesmo, mas ele está se movendo. E se a gente não conseguir discernir e entender como Deus está se movendo, a gente fica ultrapassado. Sim. E aí tem gente hoje fazendo igreja, né? Vou usar esse termo, fazendo igreja no ano de 2023 como se estivesse na década de 80.
de 90. Não que aquilo seja errado, mas aquilo deu certo e foi bom para um tempo. Sim. Né? Hoje, a forma de comunicar mudou. Muita coisa mudou. Deus, como eu vou enfatizar isso aqui, Deus não mudou, mas se moveu. Né? Então a forma... E a gente vai ver na própria Bíblia. No Antigo Testamento, Deus se revelou de uma forma. No Novo Testamento, Deus se revelou através do Filho. Jesus foi. Hoje a gente está vivendo o tempo da graça, se movendo através do Espírito Santo. Então, o Deus que não muda se revela diferente, se move diferente. E a gente precisa aprender isso. E a geração de hoje é uma geração sedenta, uma geração apaixonada, que precisa de referências e pessoas que entendam o que Deus está fazendo nesse tempo, como Ele está se movendo para poder ganhar essa galera. Porque tem muita gente que ainda olha para a igreja como algo de antigamente e parece que ela não encaixa. E quando ela encontra uma igreja, como a igreja que eu sou pastor, como a igreja que vocês são pastores aqui a Novo, igrejas que entendem e que estão se movendo dentro daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, você vê o resultado. Culto lotado, jovens com lágrimas nos olhos, entregando a vida para Jesus, sabe? Se prostrando diante de Deus, vivendo uma vida diferente. Então, eu acho que esse é o segredo. Sim. Porque na verdade é assim, ó. Bom, estamos todo mundo na mesma faixa de idade aqui, né? Então eu posso falar para não ser constrangedor. Mas o mais coroa aqui é você. Né? Sou o mais coroa daqui. Assim, quando nós éramos mais jovens, né, nessa faixa também dos 16, 17 anos, a geração anterior também olhava pra gente e falava, cara, não é assim. Porque na geração anterior eram terno e gravata, algumas denominações, homens de um lado, mulheres pro outro, indo somente da harpa. Então, assim, eles viam esse mover de Deus naquela época dessa forma. Então, quando nós chegamos, então vamos lá, a geração deles eram o culto dessa forma, desse jeito, pessoas, né, relevantes da época, que nem o pastor Silas Malafaia, Valnice Milhomens, na época Azaf Borba, Demar de Campos, toda essa galera daquela época olhava pra gente chegando em retiros espirituais de carnaval e, nossa, galera batendo cabeça, né, em louvor. Toda essa agitação, esse burburinho. Eu lembro quando eu tinha, acho que 13, 14 anos, e a gente colocou na igreja que eu congregava, a gente colocou Glória, Glória, da Oficina G3. Que era um hino, mas que a Oficina G3, a hora que Rock começou and roll, né, o riff do Juninho Afran, o pastor já falou, desliga esse negócio aí, pelo amor de Deus. Nossa, escandalizou a igreja, virou um burburinho. Mas assim, a gente já chegou com essa pegada nova, com esse mover novo. Mas pra gente marcou. Sim. Mas eles também olhavam pra... Da mesma forma, hoje, muitos pastores, né, as pessoas da geração, nossa geração, olha pra essa galera agora que tá vindo, sedenta por Deus, batendo cabeça mesmo, querendo mais de Deus, né? Que nem se falou. Ontem o culto, mano, foi lindo. Um monte de jovens ajoelhados, prostrados, chorando pra Deus, clamando mais dele. Então, assim, é o mover de Deus pra geração. E assim, quem não entende isso, esse timing, o pastor João fala muito sobre isso, sobre o timing, não perder o timing das Exatamente. coisas. Quem não entende esse timing acaba não ficando defasado, mas acaba perdendo o novo de Deus. E deixa eu deixar só um conselho aqui para nós, né? Para nós. Dentro disso que a gente está falando aqui, eu acho que a gente pode chegar numa conclusão. Às vezes parece que uma geração precisa descredibilizar a outra para dizer que a minha foi boa. Sim. E eu não preciso disso. Aquilo que eu vivi na minha juventude, na minha adolescência, foi bom demais. O que a galera hoje está vivendo é bom para eles. Eu não preciso descredibilizar o que eles estão vivendo para dizer que a minha que foi boa. Não, a minha foi top. Agora a deles vai ser top para eles. Sim, exatamente. Sabe? Então, assim, que a gente possa entender isso e incentivar, deixar que cada geração vai viver seu tempo em Deus. Cada geração vai ter a sua experiência com Deus de forma diferente, sabe?
com jeitos diferentes. Igual eu lembro que quando começou a vir a onda, né? O que a gente chama de worship e tal. Sim, Cara, quanto bateram nisso, mano? Muita gente. 2 notas, 3 notas, não sei o Qualquer um quê. toca. Qualquer um toca. E é worship, e é aquilo, é Nutella, é não sei. Cara, mas hoje você vai, todas as igrejas, é worship, mano. Worship. Então, não tem o que fazer. Por quê? É a forma que Deus está se movendo nesse tempo. Então a gente precisa. Agora, eu não vou descredibilizar o que Deus está fazendo agora para dizer que só o meu que foi bom. Não, o meu foi muito bom pro tempo que eu vivi. Sim. Ponto. Ponto. E hoje, Deus está fazendo algo muito bom para essa galera que está aí. Pode ser que para mim não seja tão bom alguma coisa, porque sou de outra geração, vamos botar. Sim. Mas, para quem está vivendo, cara, Deus está fazendo, eles estão chorando, eles estão sentindo, Na verdade, quem eles tem que estão se adaptar é a recebendo. gente, né? Exatamente. Tem que se adaptar a gente, né? Entendeu? Então, o conselho é esse, cara. Não descredibilize a próxima geração para tentar valorizar a sua. Não, entenda, a sua foi maravilhosa pro seu tempo e existe algo novo de Deus pro novo tempo. Porque imagina se o povo no deserto, né? Quando a nuvem levantava e, tipo, era o sinal para que o povo levantasse o acampamento e marchasse, né? E fosse, seguisse a nuvem. Imagina se o povo falava, não, mas aqui tá tão bom. Exatamente. Não, mas é aqui que a gente tem que... Aqui que é o certo. Porque quando, né, há 10 anos atrás eu vim e era aqui. Então pra que a gente vai levantar agora? Exatamente. Né? Pastor, a gente estava dando, né, trocando uma ideia um pouco antes aqui, e a gente estava conversando, e aí, né, o Dani fez uma pergunta para você sobre o pastor Silas. Né? Sobre o pastor Silas, e você falou que ele é seu tio? É seu tio, né? Cara, que responsa, hein? Que responsa. Nem me fale. É um legado, né? É um legado. É igual a gente estava falando. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que é uma bênção, né? É uma responsabilidade muito grande também, né? Não vou falar que é uma maldição, que lógico que não é. Mas é uma responsabilidade muito grande. Sim. Como que você encara isso? Como você encara essa responsabilidade de estar levando a palavra que já veio já muito tempo atrás, né? De um pastor que é nacionalmente e mundialmente também conhecido, né? Pastor Silas Malafaia, a gente gostava muito. Eu, pelo menos, na minha época, ficava... Nossa, pastor Silas Malafaia, cara. Nossa, vai pregar em tal lugar. Ó, pastor Silas vai aparecer na televisão. Então, a gente ficava naquela expectativa. Ô, pastor Silas, pastor Silas. Então, assim, como que você encara isso para o seu ministério? Cara, então, pastor Silas é aquela figura que não tem meio termo. Não. Ou ele é amado, ou ele é odiado. Verdade. Né? Não tem meio termo indiferente, não. Não, é. Quando alguém fala, poxa, ele é parente do pastor Silas. Cara, eu amo seu tio, eu assisti a todos os programas e tal, eu gosto muito, ele é um cara firme e tal. Legal. Ao mesmo tempo tem do outro lado. Sim. Malafaia, aí já faz uma cara meio torta e tal. E assim, eu entendo, devido às posições que ele toma e tal, isso é normal. Sim, né? Uma consequência do que ele faz. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade. Sim. Porque o pastor Silas é um cara, assim, é até bom ter esse espaço aqui para falar isso. A maioria das pessoas conhecem o personagem pastor Silas Malafaia, que é o cara que briga nos vídeos, que é o cara que vai à luta, que se posiciona e tal. Então a galera conhece ele da mídia social e na TV. Sim. Então ali, quando ele bota a cara para brigar, para se posicionar e tal. Mas pouquíssimos conhecem o pastor Silas Malafaia e o ser humano Silas Malafaia. Sim. Porque você olha aquele vídeo, parece que ele é um pitbull raivoso 24 horas por dia. Se soltar, né? Nossa, sai não que ele não seja, ele é brabo. Brabo, né? Mas pensa num cara com um coração gigantesco que não cabe no peito. Um cara que eu não conheci até hoje, mais generoso e abençoador do que ele. Você não tem ideia. Não tem ideia de generosidade e abençoar pessoas de todas as formas que você pode imaginar. Sim. Sabe? Eu perdi as contas de quantas pessoas se formaram numa faculdade porque ele pagou, quantas pessoas que moram numa casa hoje porque ele deu uma casa, desse nível, sabe? Então, assim, eu fui muito abençoado e sou até hoje, né, pela vida dele. Por ser parente,
cobrança é maior. Não pense que, parente tem privilégio. Passa a É mão, desse vamos jeito. dar uma- É o Imagina, contrário. mano. Ainda mais ele que tem aquela postura de que às vezes é um cara muito justo e tal. Então ele, sabe, anda naquele limite pra ninguém pensar que ele dá um privilégio. Então a gente é que apanha mais. É. Pra não falar assim, não, dou mole pra você. Não, não, não. Irmão, eu já tomei umas voadoras. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Se ele assistir aqui, ele vai rir, mas ele sabe. Mas assim, eu sei que é no amor, sabe? É por correção e assim, eu tô aqui pra ser corrigido, sou novo pra caramba, ele já viveu muito, tá Sim. anos-luz na minha frente, então assim, eu pego com muito carinho essa correção. E assim, é interessante porque ele sabe separar muito bem essa questão de ser o pastor na igreja e ser o tio em casa. Sim. É incrível isso. Se na igreja é o pastor, acabou, tá acabado. E quando a gente tá, por exemplo, Natal, todo Natal a gente passa junto na casa dele. Sim. Então a gente senta à mesa, come, ri, conta piada, conta história, fala de tudo e mais um pouco. E é tranquilo, é como se fosse não um pastor, mas o tio ali Sim, e tá tudo certo. O tio Sabe? da Então, família. ele sabe muito bem separar isso e a gente também. Até porque se não souber, é problema. Dá uma escorregada. Sabe? Mas assim, é uma responsabilidade muito grande devido a tudo isso, porque ele hoje, como eu disse, lá no auge lá do ministério do pastor como um evangelista na época, que hoje ele se tornou pastor de igreja e tal, então diminuiu bastante a questão de agenda, pregações e tal. Velocidade deu uma baixada, né? Então assim, naquela época, ele era só o pregador Silas Malafaia. Então ele era praticamente 100% amado. Hoje, além do pregador, além do pastor da igreja, ele se tornou também uma figura ativamente política, Política. né? Sim. E eu acho muito... Tem muita gente que não concorda, muita gente que bate, mas eu digo para vocês, muita coisa estaria pior se nós não tivéssemos pastor Silas Malafaia hoje lutando e brigando por muita coisa que ele luta. Sim. É porque as pessoas, às vezes, eu não concordo, não precisava falar assim, irmão. Eu sei quantas coisas são travadas, quantas coisas não andam que prejudicariam as nossas famílias e as nossas igrejas, porque ele se posiciona, coloca a família dele em risco, sabe, por causa Inclusive disso. em Então, pautas políticas. Claro. Também. Sim. então assim, devido a essa figura política que ele acabou se tornando, aí não tem jeito, a política ela divide. Sim. E aí, até na igreja hoje tem gente que odeia ele. Mas você Mas, falou que se divide política, né? Até dentro de casa, né? Sim, com certeza. mas assim, eu digo pra todo mundo, até você que odeia, que tá me vendo aí, você que odeia o pastor Silas Malafaia, se você tivesse a oportunidade de conhecer o ser humano Silas Malafaia, você mudaria todo o seu conceito. Legal. Top. Pastor, aproveitando, vou fazer um link com esses dois assuntos aí, em relação à juventude e em relação à relevância, né? Como você falou, pastor Silas Malafaia, sim, essas pessoas que têm uma relevância, porque realmente eu concordo com isso. Se não fossem pessoas que se posicionassem como ele, leva muita pedrada, mas com certeza. Mas se não fossem pessoas que se posicionassem como ele, estaria muito pior. Deixa eu falar só uma coisa rapidinho. Vai ficar registrado nesse podcast. Então, presta atenção, gente. Um dia, muita gente que fala mal, que diz que não concorda, que não precisava e tal, o pastor Silas um dia vai morrer. Sim. Isso é fato. Um dia, muita gente vai dizer, caramba, se o pastor Silas estivesse aqui, isso não teria acontecido. Estava assim. É. Exato. Anota o que eu tô falando pra você. Ó, registra, hein? Registra Registra. aí, pessoal. Mas voltando à pergunta. Como ser um pastor relevante, uma pessoa relevante nas igrejas hoje, e assim, isso não tem como não falar de outra forma, mas isso é uma marca dessa geração. Numa geração onde tudo é relativo, aonde tudo é o eu não acho, eu posso, não posso, aonde não existe, eu não falo por todos, não estou generalizando, mas uma grande parte da igreja não existe tanto aprofundamento, né? Como ser uma pessoa relevante hoje e aguentar essas bordoadas?
Rapaz, eu acho que você tocou num ponto muito, muito crucial aí. Eu acho que isso eu posso dizer, né? Eu acho que hoje a nossa geração, as nossas igrejas, a gente tem falhado um pouco, tá? Eu acho que a gente pode melhorar bastante essa área de que as pessoas possam se aprofundar mais. Sim. Acho que as pessoas estão muito superficiais, muito rasas. Eu acho que essa é a marca dessa geração hoje, superficialidade. E isso em todos os aspectos. Sim. São relacionamentos superficiais. E uma vida cristã superficial, infelizmente, ela não vai resistir por muito tempo. Nós precisamos ter raízes profundas, né? E eu acho que é algo que eu vejo como pastor de igreja, que nós precisamos dar uma atenção maior, melhorar, né? Criar mecanismos para que a gente possa trazer a igreja, trazer as pessoas, trazer essa geração para uma vida mais profunda, tanto de conhecimento da palavra, porque eu acho que aí é o segredo, né? Quanto de intimidade com Deus. E assim, uma igreja hoje relevante, um pastor relevante, acho que é o que tem essas características, né? É aquele que consegue, primeiro, que eu acho que esse é o maior desafio hoje para um pastor, se comunicar com essa geração. A né? linguagem, né? Então, acho que quando você consegue se comunicar, você já consegue estar bem à frente. Mas, ao mesmo tempo, já que você consegue se comunicar, aproveita isso para trazer essa geração para um nível de intimidade maior, para um conhecimento bíblico maior. Porque, querendo ou não, hoje, né, nós que estamos aqui, nós somos fruto de lá atrás, escola dominical, Exatamente. sabe? Algo que nos fez ter uma base que hoje a gente é crente, irmão. Pode passar o vento, pode o inimigo se levantar, pode... Enverga, mas não quer. Exatamente, porque a gente tem raiz, Sim. sabe? Então é isso que eu acho que hoje a gente precisa se preocupar, porque a gente tem uma geração apaixonada, igrejas cheias, lotadas, mas lá na frente os desafios vêm, as situações vêm, e o que vai segurar é uma raiz forte. Sim. Se a gente não aproveitar isso hoje, por quê? A gente vê pessoas que hoje têm um poder grande de comunicação com essa geração, mas estou usando palavras aqui para não me comprometer. Sim, mas assim, preferem ficar numa superficialidade, porque parece que é o que essa geração quer, se aprofundar, não é isso, não é bem por aí e tal. E aí, tá entregando o que eles querem, não o que eles precisam. Sabe? Sim. E aí fica naquela coisinha superficial, porque aquilo tá me dando like, tá me dando visualização e tá me dando dinheiro. Então, de repente, se eu tentar aprofundar, eu vou perder alguns. Então, deixa eu ficar por aqui mesmo, que tá tudo certo. Então, cara, aproveita isso. Tô dando um conselho. Aproveita que você consegue comunicar. Aproveita que a galera te segue. Aproveita que a galera te ouve. Cara, e ajuda essa geração a fincar raiz profunda. Sim. Pra gente poder ter um futuro, uma geração forte. Sim. Ô, pastor, como a gente está falando de geração, né? Essa geração sedenta, geração que está buscando, assim, como que o pastor lida, né? Não sei se acontece, pastor, mas pode ser que aconteça assim. Como que o pastor lida com a situação de os jovens fazerem, às vezes, umas perguntas difíceis. Pastor, isso, pastor, aquilo. Como é que acontece isso? É sobre a Bíblia mesmo, entendeu? Dúvidas sobre a Bíblia, né? Porque antigamente a gente estudava muito a Bíblia. Sim. Né? Pelo menos na igreja, como a gente acabou de falar, a escola dominical. Sim. A escola dominical, ela acabava... vamos para a escola dominical. O povo voltava para o templo de novo e tal. E às vezes muitos falavam até o que aprendia na escola dominical. Sim. Entendeu? Exatamente. Então hoje em dia não tem tanto isso. Em algumas igrejas ainda tem, né? Ainda tem isso. E como que você lida, né, em relação a perguntas que fazem, né, sobre o cotidiano? E, pastor, eu posso isso? Pastor, eu posso aquilo? Não posso? Até sobre a Bíblia mesmo, pergunta difícil, até sobre a própria Bíblia. Como é que você lida com isso? Aquilo que eu falei aqui no começo, né? Nem toda pergunta a gente tem resposta, né? Mas aquilo que está dentro do nosso alcance, que a gente sabe de verdade, a gente procura tirar dúvida, ensinar. E quando eu não sei, eu não tenho problema nenhum de falar, cara, não sei. Vou dar uma pesquisada. Sim.
Porque eu não sou dono da verdade, nem o conhecedor maior da Bíblia. Então, tem coisa que alguém me pergunta, pastor, esse texto aqui diz isso. Eu falo, cara, nunca parei para analisar isso. E a gente vai, analisa, traz, porque a teologia ela tem correntes Sim. então você precisa se adaptar àquilo que chega mais próximo daquilo que você acredita, né? E aí eu falo, existem algumas correntes que falam sobre isso e tal, eu acho que é isso aqui, mais por aqui e tal, a gente tenta tirar essa dúvida. Mas hoje as perguntas são tão superficiais. Hoje você abre uma caixa de pergunta no Instagram, aí pergunta, pastor, pode fazer tatuagem? Pastor, pode escutar música mundana? Típica, né? Sabe? Então, assim, cara... Então, você vê, eu fico vendo lá a caixinha do pastor André Valadão lá, mano. A tatuagem dele é verdade. sempre... Ele não responde, né? A tatuagem dele é sempre marcante. É uma loucura. Uhum. Pastor, mudando um pouquinho o assunto aqui, um outro assunto que a gente gostaria de abordar. 12 anos já como pastor. Cada pastor ele tem, lógico, o chamado é um só. Mas Deus ele sempre chama e coloca sobre cada servo dele, né, cada pastor, ele sempre coloca uma marca, né? Qual que para você, qual que é a marca do seu ministério assim? Olha, Deus me chama, eu falo mais sobre o profético, dom de cura. Sempre para cada um tem, né, essa Sim, marca sim. assim, né? Você pode me dizer qual é o seu? Cara, então, dentro dos ofícios do pastor, Sim. né, o que mais me destaca hoje é como pregação, Uhum. um pregador. Acho que é a minha característica mais contundente, assim, como um pastor. Mas, assim, eu procuro ser, acho que até porque é de mim, um pastor amoroso, sabe? Eu sou aquele cara que gosta de ficar na porta da igreja, Sim. apertando a mão dos irmãos que estão chegando, seja bem-vindo, tal. Eu gosto. Eu chego mais cedo, fico lá na porta, abraço. Eu sou muito do toque. Se eu não te encostar, parece que eu não falei com você. Entendi. Sabe? Então eu tenho que pegar. E as pessoas chegam, eu pego e abraço, e beijo, e aperto a mão, e abraço as crianças e tal. Então, assim, eu procuro muito ter essa característica pastoral que eu acho que hoje tá meio que em escassez, assim, sabe? É uma marca muito forte da geração antiga, Sim. né? O pastoreio, aquela coisa. E hoje, devido, claro, às demandas e muita coisa, as demandas são muito diferentes. Isso está um pouco escasso. Então, eu acho que o pastor que tem esse cheiro de ovelha, esse toque, essa preocupação diferente, ele se destaca um pouco mais dos demais. Mas, como você falou, a minha característica maior hoje, quando alguém olha para mim e vê algo que chama a atenção, acho que é a parte da pregação, sabe? Eu sou muito do profético, como foi ministrado aqui ontem, né? Eu sou muito do fluir ali de Deus para aquilo. Tanto é que, assim, eu sou um cara que prego geralmente sem esboço, porque eu não gosto de ficar preso. E às vezes eu prego a mesma mensagem em lugares diferentes e a mensagem é totalmente diferente, porque em cada lugar Deus quer falar algo diferente, sabe? Em cada lugar Deus vai fluir de uma forma diferente. Sim. Então, assim, eu sou muito dessa linha do profético, minha esposa também. E isso traz muitos testemunhos lá na igreja, porque às vezes tá lá e libera uma palavra, de repente, daqui a pouco alguém te procura, pastor, aquele dia você liberou uma palavra assim, e aconteceu isso na minha vida. Assim como eu tenho certeza que vocês vão ver, a gente hoje aqui vai chegar e vai falar, pastor, ontem liberou uma palavra de 24 horas, verdade. E aconteceu tá isso. Tá rolando ainda 24 horas. Tá. Ainda tá... Sabe, então eu sou muito do é. profético, do fluir do Espírito Santo. Eu sou muito dessa linha, e é o que eu acho que aproveitando, pastor, já pegando você de surpresa, tem algum testemunho? Eu sei que é difícil a gente falar de um testemunho de uma ovelha ou coisa assim, mas um testemunho seja de uma ovelha que marcou, assim, que você lembra agora de sopetão. Tá lendo a mente? Isso que você perguntou? Deus tá agindo, Deus tá agindo, Deus tá agindo, gente. Ó, estão conectados. Eu vou falar o mesmo espírito. Mesmo espírito. Cara, nesses 12 anos foram muitos testemunhos. Mas o que mais me marcou, foi na primeira igreja que eu dirigi, há 12 anos atrás. Era uma igreja pequenininha, tinha 60 cadeiras de plástico, 2 ventiladores, um de cada lado assim.
Bem que fresquinho. no calor parecia que ele tava cuspindo fogo. E eu lembro que eu era diácono, solteiro, e foi a primeira igreja que eu dirigi. E aí eu tava nessa igreja dirigindo, convidei um amigo para ministrar e tal, e esse amigo tinha dom de revelação, sabe, essas coisas assim. E aí eu lembro que ele tava pregando e tal, e de repente ele olhou para uma moça e falou, fica de pé. Aí a moça ficou de pé. E aí, eu vou falar o que ele falou. Ele falou assim, eu via quando você tava como se fosse numa cama, num hospital e tal, do lado tinha uma máquina que tirava todo o sangue do seu corpo. E esse sangue passava por uma máquina como se ele tivesse sendo limpo e tal, purificado, e voltava pro seu corpo. E eu via muitos médicos em volta dizendo como e tal, tal. Beleza. Eu conhecia aquela irmã, mas não sabia de uma enfermidade, nada disso. Ok? Ela chorou e tal, terminou. O tempo passou, depois de um tempo ela me procurou. Eu já nem estava mais nessa igreja. Aí ela foi lá, ela me encontrou lá na igreja, na sede, na nossa sede, me procurou com um envelope na mão e falou assim, pastor, o senhor lembra aquele dia assim, assim, assim? Eu falei, lembro. Ela falou, então, deixa eu abrir para o senhor. Eu nunca falei para ninguém porque eu tinha medo do preconceito, mas eu era soro positivo. Uau. Ela portava o vírus do HIV. Uhum. E naquele dia, aquele pastor foi usado daquela forma, sem saber, até porque nem eu sabia. Talvez se eu soubesse, podia ser que ela falasse, o pastor falou para ele e tal. Sim, sim. Não, ninguém sabia na igreja. Ela mesmo falou, nunca falei para ninguém porque tinha medo da reação das pessoas, do preconceito e tal. E depois daquele dia, ela foi fazer exames e tal e tudo mais, e foi detectado que ela estava curada. Que não tinha mais nada no sangue dela, nada. E aquilo ali me marcou de uma forma muito tremenda, porque ver alguém que tem HIV e de repente vê e tá curado. É, porque o próprio HIV é uma doença que você permanece com ela, você tomando Exatamente. a medicação certinha, você morre. Hoje uma pessoa consegue... É diferente de uma pessoa que, às vezes, né, tem o câncer, passa por todo Exatamente. aquele processo, né, igual você falou, da limpeza lá, que tem que fazer, e volta, né, eu tô curado. Mas a AIDS em si é a mesma coisa que a gente pensa, vai até a eternidade. Exatamente, ela vai convivendo até... Mas essa foi um testemunho muito marcante, assim, para o meu ministério, para a igreja, para as ovelhas que eu pastoreava. Que legal, que legal. Pastor, você também falou, que a gente estava conversando, você falou que você chegou a jogar futebol, né? Joguei a vida toda, quase. Chegou a jogar futebol. E você era bom? Eu vou dizer que eu era ruim. Também, igual eu. Também não vou dizer que eu sou ruim. Mas eu vou falar assim, ó. Meus amigos aí podem falar. Mas eu vou falar assim, ó. Ó, você que é da ovelha do pastor, coloca nos comentários aí se na pelada no final de semana ele é o cara que Representa, marca o que gol, que representava. representa, mano. E assim, dentro Diziam que eu era bom. E dentro, você já chegou a fazer alguma coisa relacionada? Porque hoje em dia tenho amigos meus que jogam bola, e tem até amigo meu que é jogador de futebol, que a gente fazia um trabalho num clube aqui da cidade, de vez em quando a gente ia lá, levava o violão, cantava e fazia. Você já chegou a fazer algum tipo de trabalho desse com alguns jovens de futebol? Cara, então, assim, eu fui pastor na nossa igreja lá no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, por 8 anos. E lá é uma região que tem muitos jogadores de futebol. A maioria dos jogadores moram por ali, Barra, Recreio e tal. E eu tive o prazer de pastorear vários jogadores do Flamengo, que é o melhor time do Brasil. Olha aí. Do Flamengo. Muito bom, porque além de ser carioca, é flamenguista. Do Flamengo. Benção. Do time que foi campeão de Libertadores 2019 e tal. Que legal. Pastorei William Arão. Sim. René, Vitinho. Sim. E jogadores mais antigos também, tipo Márcio Araújo. Sim, Márcio Araújo. Uma galera. Lá tinha muito jogador de futebol. E na época, né, que eu tava lá e tal, a gente fazia alguns encontros na casa de um, aí chamava outros jogadores, esposas e tal, porque é uma galera que tem uma dificuldade, né, de acessar e tal. E às vezes, por exemplo, a gente tinha que brigar muito lá na igreja. Por quê? Você imagina, o cara era... Um cara que é jogador do Flamengo, no Rio de Janeiro, mano, é o popstar do popstar. Então, assim, imagina naquele time de 2019 ganhando tudo, na época do Jorge Jesus. Então, era... Aí o cara desse vai pra igreja, só que ele na igreja, cara, ele quer ser um crente. Ele não quer ser o jogador de futebol popstar. Ele quer poder adorar Deus ali, sabe?
derramar a lágrima dele, ter aquele momento com Deus ali. E às vezes tem pessoas que não sabem lidar com isso na igreja. Aí vê o cara, quer tirar foto, quer pedir camisa, quer pedir ingresso, quer não sei o quê. E a gente tinha que tentar ensinar a igreja, falar, gente, aqui a gente recebe jogadores de futebol, gente importante. Então, assim, deixa eles serem gente normal aqui, não cerca não, não faz não. Para tentar... E aí, por essa dificuldade, alguns tinham dificuldade de ir à igreja, por causa disso, eu vou, cara, fica todo mundo em cima. Isso, então aí você acaba tendo que fazer um encontro na casa de um, aí outros vão, então eles ficam mais à vontade, pode se derramar mais, pode se entregar mais. E a gente fazia esse trabalho lá, na época, né, com alguns jogadores, esposas e tal, e era muito legal, ganhamos alguns jogadores para Jesus assim. Isso é muito Foi bom, muito né? interessante. Pastor, aproveitando um assunto que você falou, né, de mais antigo e contando um pouco da tua história, né, que você falou que faz 8 anos, né, no Recreio. Sim. Conta pra gente como foi o teu chamado de pastoreio. Então, como eu disse aqui no começo, sempre Deus usava a gente para falar que eu ia ser pastor, que eu ia pregar, que via uma multidão. E gente... Agora, se você falar que foi uma irmã do Coque que falou, aí é chancela mesmo. Acho que vocês né? estão tudo na mesma igreja, não é possível. Não, mas sempre tem uma irmã do Coque, irmão. Elas dominaram o mundo. É verdade. Em qualquer lugar que você chegar... Até no clipe do Fernandinho, mano. Exatamente. As irmãs do Coque estão lá, mano. Mano, você pode chegar na igreja mais atualizada do planeta. Vai ter uma irmã do Coque. É aquela irmã que olha assim pra você, ó. Acabou, ela já. Duvido que aqui não tem uma. Tem. Sempre tem. Tem, com certeza. Sabe? Então, assim, sempre foi. Deus foi falando através dessas irmãs, de gente, de pastores e tal. E eu nunca quis acreditar muito, porque não era o que eu queria, de verdade. Sempre fugi. Mas a gente vai ouvindo aquilo e, de uma certa forma, Deus vai falando tanto que tem uma hora que você começa a acreditar. Você fala assim, pô, não é possível, porque se fosse a mesma pessoa falando, é uma coisa, mas em pessoas vários diferentes. lugares, de pessoas diferentes falando a mesma coisa, você fala assim, pô, não é possível. E assim, quando eu tive aquele encontro com Deus, que eu fui ali selado pelo Espírito Santo, e eu falei, não, é isso aqui que eu quero viver, realmente aqui é o melhor, tal. Dali em diante, o meu coração foi começando a se abrir para isso. E assim, gradativamente eu fui me entregando, entendendo. E aí, do nada, eu comecei a criar esboços de mensagens. Nunca tinha pregado em lugar nenhum, nunca tinha sido convidado para nada, mas falei, já que é isso que Deus tem, eu vou começar a me preparar. Aí eu criava um esboço. Daqui a pouco eu tinha já uma opção de esboço, só não tinha onde pregar. E aí eu falei, cara, tem umas mensagens aqui e tal. E aí, a partir daquelas esboços, aquelas mensagens, começou a surgir o desejo de querer pregar aquelas mensagens. Sim. E aí eu lembro que um dia eu cheguei no meu avô, ainda vivo, pastor presidente, falei... Aí tinha um pastor que chamava Alexandre Esquerda. Até hoje é da nossa igreja lá. Ele era o líder de jovens na época. E eu fui no meu avô e falei assim, o avô... a gente chamava ele de Esquerda. O Esquerdo não me dá uma oportunidade para pregar. Aí meu avô olhou para mim e falou assim, você quer começar pregando já aqui? Tipo assim, aqui na sede já. Eu falei, onde? Ele, não, meu filho, você tem que começar pequeno. Aí eu falei assim, mas como? Ele falou assim, faz a tua oportunidade. Quem lembra do ar livre aqui? Dá um glória. Opa! Olha aí. Aí meu avô falou assim, vai pro ar livre. Na época tinha ar livre. Deixa eu explicar aqui para quem é novo, não sabe o que é um ar livre. É bom. Faz-se necessário essa vai pausa. pensar que é para estar na rede, né? Eram cultos que nós realizávamos, né, em praças públicas, ruas, né, alguns lugares desse tipo. E a gente levava caixa de som, instrumento, microfone e fazia um culto à Vera, numa praça, em algum lugar. Uhum. E as pessoas passando, se divertindo, brincando, e a gente lá cantando, pregando e tal, né? Hoje já praticamente não existe mais, mas até porque hoje a gente faz uma live e alcança muito mais gente do que ir para uma praça, né? Então a gente... É aquela questão. Deus não muda, mas se move. Uhum. Sim. E aí eu lembro que meu avô falou assim, vai para o ar livre. Lá tá precisando de pregador. Peguei aquela palavra para mim e falei, é isso. Aí domingo, 3 horas da tarde, um sol, 4 horas tinha jogo do Flamengo.
Eu ficava, meu Deus, eu vou ou não vou? Desesperado. Vou. Aí fui. Eu lembro que, assim, uma das características do ar livre lá na igreja na época é que ia mais os idosos. É. E aí eu cheguei lá, meu irmão, aquela galera assim mais idosa e tal, tudo montadinho. E aí eu cheguei. Quando eu cheguei, eles vibraram. Um jovem. Vem cá dar uma palavra. Aí me chamou. Falei, e é hoje? Aí peguei um dos bolsos que eu tinha lá e olhei pra frente, peguei o microfone e comecei a pregar. Aí gostei, falei, é isso. Legal. Aí o que aconteceu? Todo domingo eu ia para o ar livre. Todo domingo eu pregava uma mensagem. E ali foi minha escola. Né? Ali eu comecei a ser forjado, a ter uma intimidade com o microfone, aprender a falar em público e tal. E aí eu lembro que num desses domingos que eu estava pregando, um pastor que dirigia uma das nossas igrejas, dentro de uma comunidade, foi lá. Quando ele foi, ele me viu. E ele gostou da minha atitude, viu eu falando e tal, ele falou assim, ó, vou te dar uma oportunidade para você pregar um culto lá na minha igreja. Aí eu falei, uau, eu fiquei todo bobo. Né? É a primeira vez que eu vou pregar numa igreja, no altar com uma igreja me ouvindo e tal. E aí eu fiquei ansioso. E aí falei, amém. Foi a minha primeira oportunidade. Dentro de uma comunidade bem braba lá no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, na Penha. E eu fui. E aí eu cheguei no meu avô, falei, vô, vou conseguir pregar num culto, numa igreja, lá na Rua 100. E por incrível que pareça, o que aconteceu? No dia que eu fui pregar, isso eu lembro até hoje, dia 13 de dezembro de 2006. Quando eu fui pregar minha primeira mensagem numa primeira igreja, num altar, diante de um povo, meu avô, pastor presidente de quase 100 igrejas, entrou na comunidade, subiu a favela e foi lá no culto, sentou para me ouvir pregar. Que legal. Uau! E aí eu tenho isso marcado na minha vida até hoje. Satisfação total, né? Porque é como se ele tivesse, tipo assim, como ele me instruiu, vai pro ar livre, cria tua oportunidade. E quando aconteceu, né, ainda que fosse um pequeno início, mas era um início. É como se ele fosse lá chancelar, tipo assim, ó, tá vendo? Eu te falei. É, exatamente. E ele foi nesse dia, e foi uma festa até pra igreja lá na época, porque eu recebi o pastor presidente, tal. E dali, nunca mais eu parei. Ai, que bacana. Eu falei nos bastidores aqui que eu ia contar uma história. Eu vou contar essa história. É verdade. Para poder entrar no outro assunto. Lembro que alguns anos atrás a gente participava de uma banda. Tinha uma banda. E a gente foi chamado para ir lá no Rio. Pra ministrar numa igreja lá, né? Lembra de onde, não? Cara, eu não vou lembrar, de verdade, pastor. Tranquilo. Faz uns 7 anos, 7, 8 anos isso. Mas eu lembro, e isso que eu queria falar, tinha uma noite livre e a gente foi convidado pelo pastor Adelso Júnior, amigo meu, e ele era sargento do exército, né, mano? Isso, exatamente. E a gente foi pegar ele lá na base. Porque ele conhecia o pastor, né? Que foi que chamou a gente pra lá e tal, beleza. E tinha uma noite livre lá. Aí ele falou, mano, vamos pregar no ar livre? Olha Falei, aí. vamos. Era um sábado à noite. Falei, mas tem ar livre hoje? Ele falou, tem. Falei, tá bom. Vamos, né? Não conheço nada. E aí a gente foi. Cara, e aí foi cortando. Daqui a pouco, é aqui. Beleza, no meio da rua, fechou a rua ali e tal. A casa de uma irmã lá puxou a extensão de energia e a irmã disponibilizou a frente da casa e tal, beleza. Aí a gente foi, fez o som, foi bênção assim e tal. Daqui a pouco, mano, ele pega o microfone, que ele quer pregar. No pé da favela, assim, no morro, assim, ele... Boa noite, meu nome é pastor Adelson Júnior. Eu sou sargento do exército. Eu falei, mano do céu, onde eu me escondo? Cara, os caras passando de moto assim, mano, armado, do lado, assim, foi...
tipo, pra mim, de São Paulo, aqui do interior, uma realidade totalmente diferente, mano. Eu lembro que, cara, eu fiquei muito tenso naquela noite, cara. Ele já começou falando assim, Mas eu ele já também comecei a olhar pra cima, assim, no morro. Falei, deixa eu ver se não tem nenhuma mira. vindo Ele pra também cá. não era do Rio, não, né? Hã? Ele não era do Rio, Não era. não Mas era. ele serviu lá, né? Você viu lá? E ele conheceu a galera de lá, então por isso que ele chamou a gente. Então, agora, não dá pra contar essa história. Pastor, foi tenso aquela noite, mas obrigado. Mas se acontecesse alguma coisa, dava pra ele sair de boa. Não, Exército de Cristo. Verdade. Boa. Eu acho que os caras devem ter confundido, por isso que ninguém tirou. Mas assim, como ser uma igreja, volta a ser, usar essa palavra, uma igreja relevante numa sociedade tão criminalizada, né? Uma sociedade onde a gente, principalmente assim, nós aqui, principalmente no interior de São Paulo, não é tão visto isso, mas nas grandes metrópoles, né? Seja em São Paulo ou seja lá no Rio de Janeiro mesmo, é muito gritante isso, né? A violência hoje. Vocês têm na igreja algum trabalho em relação às comunidades carentes, na igreja local? Como é que funciona isso, pastor? Nossa igreja, nós temos muitas, quando eu falo muitas, são muitas, muitas igrejas dentro de comunidade. Por exemplo, a nossa sede, ela fica na Penha, tá? Que é um bairro lá da zona norte do Rio de Janeiro. E na Penha, você tem ali algumas comunidades, inclusive uma que é muito famosa, que eu vou falar que acho que todo mundo conhece, Complexo do Alemão. Sim, com certeza. Entendeu? Todo mundo conhece, é bem famoso. E dentro do Complexo do Alemão, nós temos muitas igrejas. Ali no Complexo da Penha e tal. E essas igrejas, elas trabalham diretamente com essa realidade. Né? E assim, talvez alguém está assistindo a gente e só vê filme, reportagem, Sim. mas não sabe o que é o dia a dia e a rotina de uma comunidade. Sim. Eu costumo dizer que são mundos paralelos. O que a gente vive e o que eles vivem são realidades assim, completamente diferentes. O que o meu filho vive e vê nem se compara ao que um garoto criado numa comunidade. Sim. Então, por exemplo, um menino criado na comunidade, o exemplo de alguém que venceu na vida, que conseguiu ter uma moto legal, um carro legal, cordão de ouro, dinheiro, é o traficante. Então, às vezes, o garoto já cresce olhando para aquele cara falando assim, dentro desse mundo aqui que eu vivo, o cara que venceu é aquele ali. Sim. É isso que eu É o cara que é respeitado, é o cara que tem a mulher que ele quiser ter, o cara que anda de carrão dentro da comunidade, que mora numa casa legal dentro da comunidade, porque, irmão, tem cada mansão dentro das comunidades, você não tem ideia dos caras, né? Lógico. Sim. Então, assim, quando você tem uma igreja dentro da comunidade, né, com gente que vive ali dentro, com um pastor que está ali dentro daquela realidade, fica muito mais fácil de você trabalhar do que alguém aqui de fora querer fazer alguma coisa lá dentro. Não que não possa e não dê, claro que dá, e é necessário. Mas quando você tem um núcleo, uma igreja lá dentro, sabe, pastoreada por gente que conhece o dia a dia, que sabe como é que funciona, isso facilita muito mais o trabalho. O acesso, né? Exatamente. Então, assim, hoje, o nosso trabalho nas comunidades é diretamente com igrejas dentro da comunidade. Sim. Entendeu? Entendi. Pastor, quais conselhos práticos, né? Conselhos práticos que você daria para os jovens que estão querendo buscar mais de Deus, que estão sedentos mesmo, assim, conselhos práticos que você daria para eles? Eu vou falar o que eu fiz quando eu quis buscar mais de Deus. Sim. Quando eu falei, é isso que eu quero, é Deus que eu quero. A primeira coisa que eu fiz foi mudar completamente, radicalmente as minhas amizades. Porque por mais que a gente seja a gente é altamente influenciado. E assim, querendo ou não, as amizades elas vão determinar, né, o que a gente vai viver, o que a gente vai ser. Todo mundo já ouviu isso, mas não custa nada repetir. Né? Nós somos a média das 5 pessoas que estão à nossa volta que mais convivem com a gente. Sim. Então, quem são as pessoas que a gente caminha, quem são as pessoas que a gente sai, que a gente troca ideia, que a gente troca experiência. Então, assim, quando eu falei, é isso que eu quero, a primeira coisa que eu fiz, tive que
abri mão de algumas amizades que não me aproximavam de Deus, pelo contrário, me afastavam muito. E comecei a ter que fazer novas amizades. Falei, se eu quero andar com Jesus, eu preciso andar com gente que anda com Jesus. Então é o primeiro conselho para quem quer. Porque tem muita gente que vem para a igreja, entrega a vida para Jesus, quer viver, mas não consegue se desvencilhar. Isso. E aí é um duelo muito E é um grande. dos conselhos mais difíceis ainda de você concretizar, né? Exatamente. Porque você acaba falando assim, não, você sabe que na sua cabeça você sabe, eu preciso ter amizade com Sim. gente que vai me levar pro céu. Exatamente. Isso aí é nítido, né? Então, só que aí às vezes acontece muito, pô, mas aí, cara, pô, é meu amigo, né, cara, bastante tempo. O cara é amigo meu de infância, mano. Exatamente. Como é que eu vou fazer isso? E assim, vou até fazer um merchan aqui. Tô lançando, Aproveita. tô lançando um livro novo, vai sair agora em fevereiro. Tá muito bacana, né? Eu sou suspeito de falar porque... Mas chama-se O Poder das Conexões. Legal. Eu vou vir lançar aqui. Opa! Isso aí, vai trazer pra gente. E aí, Ó, tá registrado já. eu digo uma frase lá nesse livro que é a seguinte: os ambientes e as pessoas com as quais você se conecta revelam para mim o que é que você busca. Uau. Então, os ambientes que você frequenta e as pessoas que você anda mostram para mim o que é que você quer, o que é que você está buscando. Então, assim, às vezes a pessoa fala que quer Jesus, mas anda com alguém que... Então, assim, eu preciso me conectar com pessoas que vão me ajudar a chegar no destino que eu quero chegar. Então, se eu tô querendo ir para um destino, como é que eu vou me conectar com uma pessoa que está andando para outra direção? Sim, com certeza. Sabe? Não vai. Então, assim, eu acho que esse é o conselho mais importante que para mim foi o mais importante, né? E eu julgo ser para muita gente hoje amizades, relacionamentos, conexões. Se você quer ter uma vida com Deus, ande com gente que tem vida com Deus. Ó, mais uma chave pra vocês, hein? Chave. Acho que já perdi a conta de quantas chaves já deu aqui já. Depois a gente conta. Né? Tem alguma pergunta de caixinha? Tem? Pega leve, hein? Tranquilo. Fala aí quem fez e a pergunta. O Renan perguntou como que foi o start do profético. Renan Catuso? Renan Teles. Renan Teles? Renan Teles. Então, Renan Teles fez a pergunta: como que foi o start do profético no seu ministério, na sua vida? É isso? Rapaz. Agora, a pergunta foi boa, que até eu vou descobrir isso. Cara, eu nunca parei Pra para pensar nisso, né? Porque o profético ele é tão teve um start espontâneo. ou foi algo que foi acontecendo? Não, Até devido às conexões que você acabou tendo nessa exatamente. caminhada. Acho que você tocou no ponto principal. Esse profético ele despertou na minha vida de um tempo para cá. Ele não é desde o começo, não. Sempre fui muito pregador, tal. Mas eu acho que as conexões, as alianças, sabe? Por exemplo, o pastor Vitor Hugo, que é um amigo que esteve com a gente lá na conferência também. Assim, pessoas que você começa a caminhar e aí você começa... eu aprendi isso aqui, vai outra chave aí, ó. Quando você se conecta a alguém, quando você faz uma aliança com alguém, você passa a ter acesso ao mundo que aquela pessoa tem. Exatamente. E você dá acesso ao mundo que você caminha, né? A partir do momento que eu faço uma aliança com você, a partir do momento que eu me conecto com você, o mundo que eu faço parte, você passa a ter acesso. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Né? E é uma via de mão dupla. Então eu comecei a caminhar perto de pessoas profetas, né? Gente que se move no profético, ao ponto de acessar isso e, assim, quando que startou? Cara, nem sei. Foi tão natural, tão espontâneo, não foi uma coisa assim, agora eu vou me mover no profético, agora eu quero ser um profeta. Não. Foi uma chave que virou, que eu nem lembro, nem sei, sabe? Mas uma coisa eu digo pra você, depois que essa chave virou, a minha vida virou. Uau. Sabe? Sim. Eu comecei a ter acesso a ambientes, a pessoas que antes eu não tinha. Sim. Por exemplo, estar aqui hoje faz parte disso. Entendi. Sabe? Então, assim,
Pergunta boa, gostei. E eu achei legal. E é interessante isso aí. É, esses dias mesmo eu estava conversando isso com a minha esposa, ela está até aqui, né? Ela está ali. E eu estava conversando isso com ela, sobre isso. Sobre conexões. Sim, Sobre conexões e tempo de mesa, sim. né? Que é o, igual você falou, pode ser que isso aí que deu, foi o que deu o start, né? E tava falando sobre isso. Porque a gente, assim, a gente ia pra igreja, assistia o culto, né? Sentia a presença de Deus e bora pra casa ali, vamos de novo, culto, culto. E aí a gente começou a ter conexões. O Dani foi uma delas. Né? O Dani foi uma delas com a sua família, com a sua esposa. Teve mais pessoas também. E a gente está falando muito sobre isso, sobre essas conexões, que Deus coloca pessoas na nossa vida, né? Para levar a gente por um caminho, tipo assim, que eu sempre quis, Aham. um caminho que eu sempre quis, eu sempre pedi para Deus, mas eu não tive a oportunidade. Entendeu? Sim. Então, isso foi o que deu a oportunidade para a gente estar num lugar, no caso eu e ela, né? Que a gente sempre buscou, realmente, que a gente sempre pediu para Deus. Então, às vezes, sozinho a gente não ia conseguir. Ah, vamos, beleza, Deus vai fazer assim, então, toma aí. Não. A gente que tem que Exatamente. buscar, né, essas conexões. Então, isso aí foi uma coisa que que eu pedi muito para Deus e que Deus colocou pessoas certas na nossa vida para poder estar. Né, tá conseguindo chegar no nível espiritual, no nível que a gente sempre realmente buscou. Como que você falou, eu acho muito legal, E muito para não ser interessante. injusto, para não ser injusto, Uhum. tem muito da minha esposa também. Minha esposa é uma profeta. Minha esposa é uma profeta. Essas esposas, eu vou te falar. E assim, Graziele Maranhão, você também é uma bênção na minha vida. E A todo minha mundo falou tá de esposa aqui. aqui, se eu não falar, Não, eu tem que também. falar, né? É porque a minha tá eu presente, tô- né? eu tô Então tem que ferra- falar, a né? minha esposa, ela é uma profeta. E assim, o que ela carrega, né? A gente se tornou uma só carne. Sim. Então, Quer conexão mais forte que essa? Né? exatamente. Isso é Sim. tão poderoso, quando você se torna uma só carne, que a unção ela se mistura, né? Ela vira uma coisa só. Então a unção que ela carregava do profético, ela também me afetou muito. Eu era muito travado nessa área de profético. Sim. E a minha esposa sempre foi muito profeta. E aí essa conexão com a minha esposa já veio, e aí as outras conexões só destravaram mesmo, né? E rapidinho, né? Uhum. Rapidinho. Não, fica à vontade. Essa questão de uma só carne é tão poderoso. Você já parou para analisar? Deus permite que o diabo toque em tudo que Jó tem. Sim. Só não pode tocar nele, na vida dele, no caso, né? É. Que até doença Deus permite ele ter. Percebeu que ele perdeu gado, ele perdeu casa, ele perdeu filho. Mas o diabo não destruiu a mulher dele. Mulher dele. Verdade. Por quê? Porque Deus falou, não toca nele, na vida dele. E eles eram uma só carne. Exatamente. Então, se tocou nela, tocou nele. Isso é tão poderoso, Verdade. tão extraordinário, que se tornar uma só carne é isso. Tocou num, tocou no outro. A unção de um é a unção do Sim. outro. É bacana ó, essa questão da unção. Coincidentemente, eu tô até com a camiseta do Reencontro com Deus aqui, que a gente tem na igreja também. Tem um pastor que participa com a gente, né, de encontro e reencontro, que é o pastor Eduardo, lá do Guarujá. E ele fala que ele leva isso tão a sério, essa questão dessa conexão com a esposa, de que tudo que ele recebe, aonde ele vai, porque ele também vai, né? Porque nem quando a gente tem um encontro com Deus aqui, ele vem pra cá, um reencontro e tal. Quando ele vem pra cá, ele recebe, ele chega na casa dele, a primeira coisa que ele faz, ele fala, vem cá. Ele ora, pedindo pra Deus, Deus, tudo que eu recebi, toda a unção que eu recebi, que em nome de Jesus esteja sobre minha esposa também, como se fosse uma transferência Sim. mesmo, para que os dois tenham a mesma linguagem. E é legal porque tem relatos de irmãos que falam que quando os dois estão juntos na mesma igreja, tal, participando do mesmo evento, tipo, a hora que ele começa a falar em línguas, ela tá do outro lado da igreja, ela começa também. É um negócio muito louco essa conexão. Tanto que, como o senhor falou, né? Sim. Até Deus respeitou isso, Sim. né? Contando pra gente a história de Jó. né? E hoje eu falo, meu ministério, né? É claro que ainda tô novo, tem muita coisa para ver, mas até onde eu cheguei até aqui, cara, se não fosse a minha mulher comigo, minha esposa, sabe, eu
sozinho, era um nível, Sim. um ministério, um patamar. Quando eu casei com a minha esposa, que a gente virou uma só carne, e a gente caminha muito assim. Sim. É muito conectado, muito equilibrado. Tanto é que a gente flui muito na igreja junto. É sensacional isso. E assim, hoje, muita gente, porque a nossa igreja lá, que hoje eu estou pastoreando tem 2 anos, é uma das igrejas que, graças a Deus, tem mais crescido hoje dentro das nossas igrejas, né? Sim. A gente está vivendo um tempo extraordinário lá, de crescimento, de expansão. E muita gente vem perguntar, cara, o que você está fazendo? Porque tem gente que acha que é receita de bolo, né? Sim, você pega 2 colheres de sopa de manteiga e bota. Sabe? O que você está fazendo? Cara, eu estou fluindo, tô fazendo o que Deus está querendo fazer aqui nesse tempo. Sim. Só que assim, eu percebo que pastores que têm a esposa caminhando aqui, lado a lado, o resultado é muito discrepante de outros pastores que às vezes eu vejo que o cara se doa e tal, mas a esposa já não é tão ligada no ministério e tal. E é diferente. Sim. E a minha esposa esquece, como diz o carioca, esquece. Esquece. Porque você tem que falar esquece, porque a gente consegue chiar, né? Tô falando tanto dela, posso divulgar o Instagram dela se alguém quiser ver? Lógico que Com pode, certeza, pode. por favor. É arroba pessoal aí. Aline Santos Eu. Aline Santos Eu. Tá lá. Segue ela lá que ela é Top. Sigam profeta. ela lá, Psicóloga, se alguém precisa de um psicólogo. Já Então, faz e o mulher, merchan. e mulher, assim, ela já faz a leitura do homem naturalmente, né? Psicóloga, então, aí é um raio-x. Não, e às vezes ela vem me analisar. É um raio-x. Aí eu falo, eu não sou seu paciente. Achei que era só eu que passava por isso. Ô, pastor, agora você falou agora, né? O Instagram dela aí. Isso é interessante, que é uma pergunta que geralmente a gente gosta de fazer também para os nossos convidados, né? Em relação a essa parte de rede social. Rede social, né? A internet. Como que isso também ajudou, né? O crescimento do seu ministério, o crescimento da DVEC, como que isso ajudou e ajuda hoje, né? Para ser propagado para mais pessoas. Sim. Então, eu julgo que hoje, né, o Ministério Criativo, o Ministério de Mídia, né, essa parte da igreja, eu costumo dizer para alguns pastores que às vezes vem conversar comigo, pastor, posso tomar um café com você? Pode? Poxa, eu tô vendo aqui o crescimento da igreja, o que está acontecendo, eu acho muito legal. O que você está fazendo e tal? E eu falo, um dos principais ministérios da igreja hoje é o Ministério Criativo, é o Ministério de Mídia. Aí, galera, pega aí, A ó. galera tá vibrando. Ah, a Mayra dos que tá aqui, principais, ó. é um dos Tá principais, sabe? Porque eu vejo muito pastor com resistência à mídia social. Ah, não gosto disso não. Ah, você quer, não tenho tempo pra isso não. É Como se- modinha. não, e eles falam, não tenho tempo pra isso, menosprezando como se quem mexe ali é um vagabundo. Exato. Não tem, Cara, não faz dá um outra trabalho. coisa. Eu não tenho tempo pra isso não. E não sei o que e tal. Cara, não é. E assim, o meu papel como pregador do evangelho, né, como alguém que quer trazer as boas novas pro mundo, é me comunicar com o maior número de pessoas possível. Sim. Né? Antigamente, a gente via Billy Graham, cruzadas, Nossa. com milhares e milhares e milhares de pessoas. Verdade. Né? E essa era a forma mais eficaz de se comunicar com uma multidão. Hoje, cara, a gente tem... Aí eu falo, eu quero me comunicar com pessoas. Só que hoje não adianta, todo mundo tá aqui. Então, se eu quero me comunicar com gente, preciso vir para cá, pô, não tem outro jeito. Né? Então, assim, a gente precisa entender a força que a mídia social hoje tem. O maior exemplo disso eu falo para vocês aqui, pastor Silas Malafaia. Sim. Há anos atrás, ele pagava milhões TV. por mês Programa. de TV. Sim. Porque era o maior instrumento de sim, comunicação era em canal. massa que nós tínhamos, era a TV. Sim. Né? Então ele foi muito eficiente, muito eficaz nesse tempo. Até que ele percebeu, por isso que eu falo, o pastor Silas é um cara que está sempre antenado nas mudanças. Ele percebeu que a mídia social deu voz, né, e se tornou mais eficaz e eficiente do que um programa de TV, Sim. com um custo irrisório. Nossa. Entendeu? Então, assim, ele migrou da TV para a rede social. Ele hoje tem um programa semanal, que é sábado de manhã,
só para não sair, porque ele tá há mais de 30 anos ininterruptos na TV. E até porque tem uma geração que ainda Exatamente. assiste. É, né? exatamente. Então ele permaneceu com um programa, então ele paga infinitamente menos do que ele pagava, manteve lá um programa, mas hoje a força dele maior tá onde? Mídia social. Sim. Então assim, você que é pastor, você que é pregador, né? Você precisa aprender a se abrir. Pô, não sei mexer, aprende. Sim. Contrata alguém que faz, não sei, mas usa lá. Eu sou um cara que eu sou ainda muito limitado, mas dentro do que eu me proponho, eu faço o meu melhor. Sim. Então eu uso lá, ponho alguns cortes, mensagem, alguma coisa, às vezes quando eu coloco umas frases. O meu problema hoje é a tal da disciplina. Sim. Você ser constante ali na rede Fazer social, sempre cara, isso. pra mim é a maior dificuldade hoje, mas de vez em quando eu faço lá. Mas, cara, se você pegar qualquer criança hoje, parece que já nasce com o celular na mão, né? Exatamente. Você pega a criança de 5, 6 anos, consegue acho, que fazer coisa muito melhor e muito mais rápido do que a gente, né? Exatamente. Então, até essa dificuldade tem solução. Então, pastores, ouçam esse recado, se atualizem, É para verdade, que você gente. possa ser mais efetivo na comunicação com as suas ovelhas e com o mundo, né? Porque a seara é grande, né? Então, a gente tem que botar a mão no arado. Pastor, infelizmente, é com muita dor no coração que eu falo isso. A gente conversa está fluiu se muito top hoje. caminhando para o fim, né? E como de costume, fala pra gente, né, para quem está assistindo, qual é a palavra que Deus está bradando no coração da Advec Posse hoje, no teu coração hoje, para esse ano, para 2024, que está iniciando agora. Por gentileza, pastor, manda pra gente aí. Nossa igreja trabalha com temas anuais, né? Assim como muitas igrejas. Sim, Vocês aqui estão no ano da recompensa. ano da recompensa, Isso, exatamente. Esse ano na nossa igreja é o ano de servir. Uau. É Legal. um ano que a gente decidiu falar e tratar muito forte sobre servir, voluntariado e tal. Essa questão, né? E a expectativa que eu tenho gerado no meu coração em Deus assim, sabe? Que eu tenho sentido muito, é que esse ano, isso vale para todos nós, não só para a Devec Posse e tal, mas para nós como igreja. Eu vejo que é o que o Espírito tem gerado em mim, sabe? Vai ser um ano de aceleração. Amém. Eu creio que Deus vai acelerar processos de crescimento, coisas que talvez demorariam alguns anos para acontecer. Sim. Deus vai fazer, sabe? Assim como aquele coxo lá da Porta Formosa, que nunca andou. E para andar deveria passar por um processo longo de fisioterapia, né? De muita coisa. Mas uma palavra Exatamente. falou, levanta. E ele já entrou no templo saltando. Sabe? Eu creio muito nisso. Uma palavra de Deus que vai trazer uma aceleração de coisas na nossa vida, ministério, igreja, família, que demoraria algum tempo para se cumprir, para acontecer, como se Deus falasse assim, 2024 vai ser um ano que eu vou acelerar. Vou te levar a lugares que talvez demoraria alguns anos para você chegar, você vai chegar esse ano. Amém. Essa palavra é Coisas forte. que você demoraria alguns anos para comprar, para conquistar, Deus vai te fazer comprar esse ano, sabe? Casa própria, gente que sonha. Coisas assim, eu tenho profetizado muito isso lá na igreja. Eu falei, esse ano vai ser um ano de muita gente comprar casa própria aqui na igreja, sair de aluguel. Porque tem muita gente que sonha com isso, né? A gente vive numa geração hoje que já não faz tanta questão Sim. da compra, porque o cara já pensa no investimento, naquela coisa toda. Mas ainda tem uma galera que sonha de ter a minha casa própria. Sim. Eu tenho profetizado muito isso. Deus vai acelerar. Deus vai acelerar. Negócios que vão ser abertos, novas ideias, empresas que vão surgir, sabe? Eu creio que será um ano de aceleração de Deus. E eu profetizo sobre todos que estamos aqui nesse ambiente, Amém. que Deus vai acelerar nosso ministério, nossa vida, nossos negócios, empreendimentos, sabe? Vida espiritual, coisas que a gente ora, dons que a gente pede, vai ser um ano. Eu creio muito nisso, que Deus vai trazer uma aceleração aí para a gente poder cumprir o chamado e aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém. E você que está assistindo aí, será um ano de aceleração. Se prepara, aperta o cinto. Em nome de Jesus. Amém. E engraçado, né? Porque a gente escutou uma palavra dessa. Exatamente. Exatamente. Essa palavra que a gente escutou foi no culto anteontem. Sim. Anteontem. Que foi, pastor Érico? Não foi nem anteontem. Não, foi na Foi na quarta-feira, pastor Eric. Exatamente. Falou exatamente sobre isso. Que ele Então, falou sobre exatamente essa parte da aceleração. o Eu Espírito. creio muito nisso.
É o mesmo espírito. Mesmo espírito. Cara, que benção. Pastor, muito obrigado pela sua presença, Eu que por todo esse agradeço. carinho, por cada chave que você derramou aqui Liberou sobre a pra gente. Não somente no culto ontem, né, do nosso Planejando de 2024, mas aqui nesse podcast. É um prazer imenso tê-lo aqui, tê-lo conhecido. E Prazer foi meu. em nome de Jesus, a gente vai dar um pulo lá na Vec Posse. Vamos, Eu rapaz, creio. Eu Vou aguardar vou estar em vocês. casa. Eu vou estar em casa, Eu vou né? aguardar vocês. Eu vou lá para conhecer. Vou aguardar vocês. Vai ser um prazer receber vocês. Amém. Né? Galera do Rio de Janeiro, lá onde eu tô, Baixada Fluminense, uma galera quente, top, abençoada. Mesma vibe que vocês têm aqui de receber palavra, profético, selar, adoração. Sim, sim. A gente vive isso lá também. Eu tenho certeza que essa conexão aí vai fluir. Amém, amém. Vamos ter essa oportunidade. É isso aí. Vamos ter. E para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado. Obrigado por todo o tempo que você dedicou a esse podcast. Espero que você tenha sido tão abençoado quanto nós fomos abençoados aqui com cada chave. E reitero que o pastor entregou também. Cara, esse ano, 2024, ano da recompensa, o ano de aceleração. Essa foi uma palavra que eu recebi ontem também, do nosso pastor também, pastor João. E creio, em nome de Jesus, na sua vida também, um ano de aceleração. É isso aí. Galera, e não acaba por aqui, tá? Com o pastor Bruno. Você tem que entender uma coisa. Siga ele nas redes sociais. Siga ele nas redes sociais. Me Fala ajuda, suas gente. redes sociais. Faz suas redes aí. sociais aí, pastor. Instagram. Instagram é @PR_Bruno Santos. Isso aí. E a Advec, Advec.posse. Ponto posse. Legal. E também, não esqueçam de ativar o sininho para as notificações, porque toda vez que a gente colocar conteúdo novo aqui, vai chegar para vocês aí, beleza? Então, não esquece disso. Siga o pastor, ative o sininho e vem com a gente, galera. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus.